Olá, bom dia, galera. Espero que todos estejam bem animados aí, que a gente vai ter um papo bem quente agora, bem cedo. Então, que todos estejam aí com os cafés e alimentos doces pela manhã. Meu nome é Raíssa, eu não sei se vocês conseguiram dar uma olhada anteriormente a comunicação que rolou do Mubzex. Eu vou contar um pouquinho aí no tweet, um pouquinho da minha história, de fato. Eu sou formada por publicidade pela Universidade Federal Fluminense e nesse grande desafio de tentar descobrir, desvendar e tentar até hackear, de certa forma, a comunicação no Brasil, acabei indo para o lado do digital e vou contar um pouquinho da jornada e comunicação dentro disso. Fiz o MBA no Infinet, no Instituto Infinet, no Rio de Janeiro, que sempre foi focado em design e tecnologia e com certeza foi um grande influenciador aí do meu lado nerd de ser. E para fechar, eu acabei fazendo cursos complementares aí, né, executivos, onde pudessem dar coisas que eu não consegui vivenciar na faculdade, que muitas das vezes a gente vai com grandes expectativas, e também no MBA, onde eu consegui sugar coisas de forma muito macro, e eu não tive um momento também para complementar alguns dos skills técnicos e soft skills também. Bom, como também puderam ver, né, eu tive uma última passagem profissional pela Netflix Brasil, e lá eu era a famosa PNM, né, e vou destrinchar mais um pouquinho para vocês o que é isso na prática, tá? Bom, beleza. Para início de conversa, eu acho legal a gente citar algumas expectativas, porque estamos partindo do pressuposto que estamos num evento de experiência, de comunicação, de tentar trocar e entender coisas que têm acontecido e talvez criticar também algumas coisas que têm acontecido no mercado da comunicação, da publicidade. E eu acho que é uma primeira grande discussão, né? E eu falo discussão no sentido de provocá-los a uma reflexão se cabe ou não a gente, como profissional, seguir alguns dos pensamentos e algumas das formas como a gente tem feito, né, o trabalho atualmente. De fato, eu acho que é o senso crítico, tá? E por que eu quero partir ter logo esse pontapé agora matinal para vocês? Porque eu acredito 102% talvez que boa parte das nossas tarefas operacionais, estratégicas, criativas e muitas outras que talvez a gente ainda não consiga classificar, a gente peca ou horas a gente acerta no senso crítico, tá? E gosto de iniciar com esse pontapé porque isso não se aprende necessariamente em faculdades, em MBAs, em executive programs, não se aprende, assim. Eu acho que o mais interessante da vida de comunicóloga, de marqueteira e agora mais, né, de tech e save aí para quem curte essas áreas mais digitais, mais a geeks de ser, eu acho que se a gente não conseguir de verdade, inicialmente na carreira e ao longo dela ir desenvolvendo esse senso crítico, essa sensibilidade que muitas das pessoas não têm, mas elas acabam desenvolvendo por ter muito aprendizado no meio da carreira das empresas, sendo cliente, não sendo cliente, você acaba subindo aí descaradamente um outro nível de carreira, um outro nível de pensamento e, consequentemente, né, o que você causa, como você impacta o business do que você está tocando acaba sendo exponencial e isso é um outro papo que eu vou seguir. Bom, dada a primeira provocação, né, então, acho que é interessante a gente setar aí o nível de conversa, o nível de troca, aí para quem for assistir agora, está assistindo agora e para quem também vai assistir depois. Eu acho que sem essas premissas a gente acaba se perdendo no ar. E eu trouxe essa primeiro pontapé aqui para gente, né? Eu passei aí em média uns 6, 7 anos de carreira sonhando, vivendo, enfim, respirando 24/7, suando cada camisinha por agência de publicidade. E muitas das vezes eu acabei por, talvez um descuido ou inocência, ou mesmo espírito de time, de querer fazer acontecer, de querer estar ali, de querer ganhar prêmio, de querer, enfim, transbordar ali naquele espírito publicitário de ser, de você criar cada dia, né? Eu passei muitos anos tentando entender coisas que agora eu falo, nossa, eu jamais ia entender, sabe? E eu acho que a comunicação, né, isso usando a comunicação como guarda-chuva, como umbrella, mas descendo mais para a publicidade, que é onde eu sim tenho lugar de fala aqui para trocar para vocês, para dividir experiências e jornada da minha vida com vocês. Eu acredito que a agência de publicidade, ela acaba sendo um catalisador incrível, assim,
sem sombra de dúvida, foi muito importante na minha carreira como profissional, como comunicóloga, mas ao mesmo tempo me criou certas crenças, certas manias e certos olhares viciados de quem também é publicitário, né? E eu acho que para também rechear essa manhã nossa, eu trago aqui, vou tentar resumir, são muitos pontos, mas eu trago aqui para vocês algumas coisas que, sem dúvida, eu teria feito diferente, ou talvez eu nem teria feito se eu não tivesse sido criada nesse berço publicitário, tá? E beleza, começando aí um primeiro mais leve para aquecer aí as máquinas dessa manhã de vocês. Eu acho que o grande primeiro item para quem veio desse mundo, dessa jornada de comunicação e de publicidade, número 1 é a questão de ego, tá? Passei anos e ainda passo muitas das vezes, porque eu acho que é essência do ser humano, e ainda mais publicitário, ter um ego, reconhecê-lo e trabalhar nele diariamente, seja através de criatividade ou de críticas de outros, ou mesmo porque você quer manter bem ávido e saudável esse ego, você permanecer com ele durante a sua carreira dentro da área de comunicação. E isso, muitas das vezes a gente já vem banhado disso, que é muito bacana a gente ter esse senso crítico, mas muitas das vezes você desenvolve, você percebe a existência desse seu ego na sua carreira quando você está no meio de pessoas que têm egos pequenos, médios e GGs, às vezes. E trago essa discussão do ego porque foi e ainda continuará sendo, dependendo do modelo de empresa, de cliente, de metodologia que você está inserido num projeto, produto, mas o ego acaba sendo, sim, uma grande camada e uma grande, diria, quase que uma modalidade, né, de você se relacionar com pessoas, evitar pessoas e de você conseguir entender as pessoas através da lente do ego. Então, esse é meu primeiro item que eu acho bacana. Anotem, porque eu não teria sido tão sagaz, eu acredito, no início de carreira, se em algum momento não tivesse me dado estalo nas agências de publicidade, que de fato eu estava embanhada de pessoas com ego, eu era também uma pessoa com ego, não que isso não seja ruim, tá? A minha discussão aqui é até que ponto, numa linha tênue aí, né, até que ponto o seu ego, ele é benéfico para o time, e estamos falando de um time porque não trabalhamos sozinhos, não somos donos do mundo. Você pode gerenciar um time, ser líder de um time, ser coordenador de um time, mas o time não é seu, você é um time. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, num outro ponto dessa linha imaginária, o ego também é um grande motivador para você continuar fazendo o que você faz, porque você continua acreditando. E eu acho que ele também é quase que uma linguagem de como você se coloca dentro do mercado de comunicação e publicidade. E aí eu digo ego trazendo personalidade embutido nisso, trazendo uma autonomia, trazendo uma proatividade, trazendo quase que um modus operandi na comunicação de como você se coloca nesse lugar, nessa empresa, nesse produto, nesse projeto, nesse prêmio de Cannes, sei lá, que você quer ganhar estando ali alocado naquele momento. Beleza, marcado aí as minhas considerações, o que eu acho importante ressaltar de ego, vamos para o segundo ponto. Para mim, o segundo ponto que eu não acho também que eu teria aprendido se eu não tivesse passado por esse mundo de comunicação, de agências digitais, de lugares recheados de pessoas altamente qualificadas e criativas e também técnicas, era o fator, ainda, né, o fator transparência, tá? E aí, trazendo um pouquinho o recheio do que eu aprendi ao longo agora esse ano, 10 anos de carreira, às vezes, muitas das discussões e brainstormings, e, para quem não sabe, né, as reuniões onde você tá ali banhado de boas ideias e você vai setando e priorizando que ideias fazem sentido ou não para um propósito de projeto, tá? E até mesmo reuniões com cliente, coisas um pouco mais corporativas, eu acho que se eu não tivesse essa sensibilidade de ter essa transparência, de ver essa transparência das necessidades de um produto, das necessidades de um briefing, das necessidades e enfim, as informações e de fato o que eu precisava daquele designer, daquele atendimento, daquele desenvolvedor, daquele estrategista, se eu não tivesse essa transparência na comunicação, nas trocas, em todas essas fases, né, que estão inseridas em uma linha do tempo de um projeto, de um produto, com certeza eu teria sido uma profissional inferior.
Inferior no sentido de não ter a visão do todo, tá? Não inferior de teria sido uma profissional ruim. Mas, sem dúvida, eu acho que o segundo ponto é de extrema importância, que casado com o ego você se torna um profissional aí. E eu me transformei e ainda venho me transformando, porque eu acho que eu ainda sou muito nova, somos ainda muito jovens, temos que aprender ainda muita coisa, principalmente nesse mundo do digital, tá? Beleza. Agora, o terceiro ponto, que, né, agora que já falamos do nosso querido ego, né, que nascemos com ele, a transparência, que sim, é um valor interessante, mas nem sempre a gente tem essa clareza, né? Um terceiro item que eu acho bastante, todos são interligados, tá? E quando eu falo X itens, é muito mais para dar uma visão de pontos que eu acho que merecem a atenção e a nossa reflexão, mas não colocando eles em uma ordem de melhor, maior, mais importante ou menos importante. O terceiro, sem dúvida, eu acho que é o espírito de time. E é uma coisa que eu aprendi também por ter vivido essa jornada e ainda estar nessa jornada, mas por ter tido um ego no lugar certo, de reconhecer o ego dos outros, num segundo momento, de ter essa transparência, essa troca para me fortalecer como profissional e como nicóloga dentro dessa roda de discussão. E esse terceiro espírito de time, né, já reforçando os anteriores, eu não estaria aqui conversando com vocês se eu não tivesse tido um time, eu não estaria dando aqui a cara a tapa 9h13 da manhã se eu não tivesse tido um time me formando como profissional e ser humano. E sem dúvida, eu acho que esse espírito de time, ele reforça a questão do ego e da transparência, não só no mundo da comunicação, tá? Eu tô fazendo um corte muito certeiro e específico por conta da discussão do MubsX, mas eu acho que ele abrange todas as áreas e, enfim, somos comunicólogos e seres humanos, seres que falam, né? Então eu acho que isso está dentro da essência de cada profissional, independente da sua especialidade. O espírito de time, eu acho que ele, sim, te faz o melhor profissional, porque muitas das vezes eu tenho certeza que vocês estariam aí se questionando se eu fizesse a pergunta: você subiu aquele projeto, você subiu aquele release, aquela campanha, quem fez? Quantas vezes nós falamos, era do meu time? E na real, sim, era do seu time, mas eu entendo, e eu já fui também desse lado dessa quase novela, onde muitas das vezes a gente não dá o devido crédito. Porque num primeiro momento você quer falar que foi seu projeto, você quer falar que você que liderou, você quer falar, você não sendo diretamente um líder, mas você foi o designer que fez aquela interface, mas a gente demora um tempo de carreira, um tempo de muitos outros itens para de fato afirmar que foi o time que colocou aquilo no ar. Então, para fechar essa discussão do terceiro item, o espírito de time, essa consciência que o time tem múltiplas disciplinas e que você precisa potencializar o melhor de cada uma delas em prol de um propósito, né? De um objetivo, de uma meta, de um OKR, enfim. Independente de como o lugar que hoje você trabalha e você entrega um tipo de serviço te cobre, para isso você precisa ter muito bem setado isso na sua mente, tá? Partindo para um quarto ponto, que eu acho, sem dúvida, que ele também constrói e ele traz essa narrativa interessante, é que nem sempre a gente entende, mas muitas das vezes a gente só vai entender da pior forma possível dentro da comunicação, tá? Setar limites. E eu digo porque setar limites. O mundo da comunicação, o mundo da publicidade, acaba sim sendo um lugar que acaba te consumindo, te boicotando muitas das vezes, mas ainda assim te ensinando muitas das vezes, tá? E eu acho que a nossa sagacidade e inteligência de sim setar barreiras, limites, impor, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, sem dúvida foi algo que eu aprendi, tá? Não foi da melhor forma e eu acho que ainda não será da melhor forma, porque estamos sempre profissionais que buscamos a excelência em cada copy que entregamos de uma legenda, de uma imagem em Instagram. Então, eu acho que a gente tem essa consciência e necessidade de que sim, nós devemos, de fato, setar limites desde o dia 1 que você entra no freela, num trabalho novo, ou mesmo que você está renovando um contrato com alguém. Eu acho que no mundo da comunicação, cada vez mais um dos nossos grandes desafios vai ser, e eu não acho que é ruim não ser, tá? Eu acredito que é importante que isso exista dentro e que a gente traga aqui para o MubsX esse tipo de discussão,
é você saber dizer não. Então, setar barreiras e limites, para mim, é quase traduzido por dizer não. É uma coisa que não queremos ser bypassados por pessoas e profissionais de outras áreas, não queremos que o cliente duvide da gente, não queremos que passamos a imagem de talvez, enfim, incapazes, insuficientes, fracos, coisas do tipo, porque a publicidade e a comunicação, né, como Umbrella, ela te causa isso, ela te provoca a isso, e eu acho que é muito importante a gente ter essa capacidade. Beleza, um segundinho, foi, opa, celular na área errada. E eu acho que, partindo aí, já temos o primeiro, o segundo, né, partindo para um próximo ponto desse tipo de construção que eu estou fazendo com vocês, não vou simplificar em 2, 3 palavras, mas eu vou simplificar em uma frase, é você não se engessar. O mundo da comunicação, o mundo de eventos digitais, o mundo de experience, né, o mundo MUBSX de ser, ele acaba sim nos trazendo metodologias lindas, ele acaba sim nos trazendo frameworks geniais, assim, mirabolantes, incríveis, dinâmicas lindas. Eu, particularmente, sou totalmente louca por design sprints de 5 dias dentro de uma war room, com stakeholder, com cliente, com prototipadores, com pessoas incríveis de N habilidades, mas muitas das vezes o nosso mundo, o nosso mercado, talvez a pressão com que isso acaba sendo inserido inconscientemente no nosso job description, né, no que a gente faz, nas nossas tarefas dentro de uma função, dentro de um role, ele acaba nos engessando. E por que eu digo isso, e digo talvez sem papas na língua, porque ainda está muito cedo, muitas das vezes você tem uma metodologia, você tem um framework, você ter, enfim, um template de um briefing, um template de X, o que você quiser, escolha alguma coisa que te causa alguma dor agora de manhã, isso acaba te engessando, num sentido simples de você fica moldado a ver aquele framework, aquele documento, aquele whatever ali que você está trabalhando naquela hora homem sua, que você tem total consciência que alguém está pagando para a sua hora homem, né? Hora mulher também. Você acaba se engessando simplesmente por não voltar ao item 1 que eu falei nessa discussão, senso crítico. A gente acaba não se provocando, a gente acaba muitas das vezes não fazendo a devida pergunta no momento certo, com a pessoa certa, para quem tem stakeholders diretos, com o stakeholder direto, e eu acredito que a partir do momento que você não identifica essa necessidade de não se engessar, você acaba indo com flow. Não que não seja ruim com flow no mercado de trabalho, eu acho que as melhores ideias elas vêm com flow em discussões tão inesperadas como um café, um bar, um happy hour, mas voltando à provocação do não engessar, eu acredito que cada vez mais, se você olhar para um briefing, se você olhar para uma agenda de uma reunião, se você olhar aqui para uma live do MUBSX, se você olhar para outro tipo de transmissão qualquer e começar a entender e se provocar como aquilo foi feito, nossa, que problemas essa pessoa, né, esse recurso, esse time enfrentou por essa manhã, enfrentou por essa semana, que tipo de discussões eles tiveram, sabe? Porque eu acho que a lacreme da nossa capacidade como profissional neste mercado da comunicação é, sim, a nossa capacidade de encontrar saídas, e isso me dá uma deixa para o próximo item que eu vou falar aí, para a gente fechar daqui 10 minutinhos a nossa quase, não falaria aula, eu adoraria estar com vocês presencialmente, mas essa sim, a troca de experiência, de jornada e propósitos do porquê está ou não dentro da comunicação e como a gente pode mudar isso, tá? 2 pontos finais, então, para a gente ter um pouquinho de tempo aí também para ter as perguntas e a gente fechar com glamour essa terça-feira. Os 2 últimos, eles estão embutidos nos outros, tá? Mas eu acho que, querendo ou não, eu acho que eles têm uma flexibilidade de hora acontecer e talvez você se identifique, ressoe em você, mas talvez não ressoe porque é muito específico, tá? Ele tá embutido nos outros, tá? Para vocês não acham que eu esteja, sei lá, de certa forma sendo redundante. É a capacidade de você delegar, tá? Então eu vou resumir na palavra delegar, tá? O delegar, ele anda com saber dizer não, ele anda com saber não se engessar, ele anda com
saber manipular e usar o seu ego de forma saudável na hora certa. Ele anda com a transparência, mas o mais intrínseco e o mais interessante de comunicóloga, publicitária, marqueteira, nerd, curiosa acima de tudo, porque eu dá vontade de colocar no meu job description. Sou curiosa. Me contratem, sou curiosa. Eu acho que é o suficiente para muitos cargos, que as pessoas não perguntam o que você é, além do alguma característica, né? Essa capacidade de você conseguir fazer, né? Vamos recapitular aí muita informação nessa manhã. Ter o ego em dia, saudável, criticar, ter essa transparência, né, de ser essa pessoa ponte, facilitadora, transitar entre muitas pessoas, né, o espírito de time também muito enraizado, porque sem isso estaremos falando balela nessa manhã de terça-feira, né, sem dúvida. Você setar limites, então o famoso dizer não, né, recapitulando, e para fechar o último que eu falei, o não engessar, que acaba sendo também muito nato nessa discussão, eu acabo chegando nesse lugar que eu estava falando, né? A gente passa anos e anos e anos e anos tentando encontrar o nosso, né? Qual é o limite da régua que eu posso subir sem estourar, né? Sem quebrar deadline, sem estourar projetos e entrarmos no vermelho, sem me estressar e discutir com o parceiro do lado, com a sua dupla criativa, ou com o seu líder direto, ou com o seu subordinado, muitas das vezes, né? Eu acho importante essa sensibilidade. Então, eu acho que todos esses itens te trazem para esse lugar onde você, de fato, consegue entender de forma mais holística e profissional e, sem dúvida, mais sênior tudo isso que você construiu, tá? Eu acho que o delegar, ele é muito além do ser sênior ou não, tá? Trabalhei com muitos estagiários que tinham um poder de delegação maior do que o meu quando eu já era mid pleno. E isso é intrínseco ao ser humano, mas ele vem construído dos outros itens que eu falei, dentro da comunicação e de outras disciplinas, com certeza que seja assim para tudo sempre, tá? E para fechar aí, 5 minutinhos pra gente, tá? Já que já vasculhamos esse mundo mágico de soft skills e o porquê eu estar trazendo soft skills nessa discussão de terça-feira. Porque eu sou crítica, eu gosto de mamilos polêmicos, mas ainda não é horário. Mas eu gosto de trazer sobre a minha jornada e criticar a galera que eu troco ideia e criticar pessoas que querem chegar próximos do que a gente já construiu como carreira e como pessoa, né? Como ser humano. Essa forma, essa quase, sim, inteligência emocional que a gente tem de usar das nossas melhores fortalezas e dos nossos melhores, talvez, gaps também, né? Para ser alguém melhor. E eu acho que isso não está embutido em job description. Isso não está embutido se você é head of art, se você é head of data. Isso não está embutido se você assina no seu LinkedIn que tem 25 anos em, sei lá, metodologias, talvez a Agile não esteja tão forte em 20 anos, mas X. Isso não está embutido na sua bio do LinkedIn, isso não está embutido na sua bio do Instagram, isso não está escrito em nenhum lugar, a não ser que você queira fazer aquela bio linda do seu currículo e falar que você é, sei lá, mochileiro, viajante, coisas do tipo, porque eu faço. Eu coloco que, eu acho que é importante, já que trabalhamos e atendemos públicos, personas, usuários, né, arquétipos, perfis, ou independente do termo, da terminologia, conceito que você usa, eu acredito muito e vou continuar acreditando como profissional que se você não criticar, não hackear, não buscar, não estudar, aprimorar os seus soft skills, muitas das vezes em prioridade e acima dos seus hard skills, ou seja, um conhecimento de um Figma, um conhecimento do InVision, um conhecimento de um Sketch, um conhecimento técnico de uma linguagem nova que está surgindo, um conhecimento técnico de, sei lá, você tem uma certificação em Agile, isso é muito legal, você tem 10 mil prêmios no seu LinkedIn em Cannes, isso é muito bacana, não digo que não sejam todos esses bem importantes, mas se você não vai ter uma inteligência emocional na hora certa, se você não sabe delegar, se você não tem esse, muitas das vezes visto como um imbróglio, mas muitas das vezes visto como um diferencial que é o soft skill, você também não pode ser contratado. E talvez pelo mesmo soft skill você também poderá ser demitido e cortado de um projeto. Então, acho bom rechear.
3 minutinhos finais, eu trago um último ponto que ele, para daí, né, para os mais técnicos e mais criativos que estejam ouvindo, caramba, ela quase trouxe uma aula de psicologia. Sem isso você não estaria contratado, desculpa. Sem isso você não estaria performando e atendendo os padrões e altos high standards que muitas empresas, independente do tamanho delas, estejam te cobrando, principalmente nessa pandemia, tá? O meu último item, só para fechar e abrir aí já a pauta para a gente começar a fechar essa caixinha de papo de terça-feira. Eu quero trazer, vou falar menos sobre ele, mas é mais uma reflexão sobre a minha jornada e sobre provavelmente a jornada de muitos que estão escutando aí, que eu vou colocar ele talvez, eu vou dar aí um sentimento para tentar tangibilizar, para parecer menos técnica depois dessa aula. Eu acho que é o item paixão, tá? Eu acho que tudo lindo, perfeito, técnico, não técnico, independente do adjetivo que você esteja criando agora, se tudo isso que eu falei, como jornada que tive e como aprendizados que tive, se tudo isso em todos os dias, todos os meus expedientes, em todos os times, independente da composição, independente do stakeholder, se era um cara que pressionava, se era uma mana que pressionava, se era um cara que me dava total autonomia e ownership no projeto ou não, se eu não tivesse vindo, caído no projeto de paraquedas, vestida a camisa e não usasse da minha paixão e não identificasse a minha paixão no meio dessa jornada de 10 anos, no meu caso, talvez você aí tenha 25, talvez você tenha 2, talvez você esteja aí com 5, não interessa. Eu acho que a lacreme também é o quanto você coloca de si em talentos, em conhecimento, em energia, saca? Da sua paixão no seu trabalho. Então, eu acredito que o mais interessante que a gente precisa ter muita consciência, e faço essa crítica porque estamos nesse momento de pandemia que precisamos nos questionar, cara, você está sendo um profissional com paixão, como você está entregando a sua paixão? Você está entregando em pixel, você está entregando em discussões saudáveis, você está entregando em saber delegar, você está entregando a sua paixão em chegar de manhã no seu primeiro call de 9h45 na daily com o seu time e faz aquela provocação que o dia inteiro as pessoas continuam pensando sobre aquela provocação, como você está entregando essa paixão, sabe? Vendo um tutorial novo de como você exporta assets, sei lá, do Sketch. Você está entregando a sua paixão em como você manipula um objeto em 3D. Você está entregando a sua paixão em como você convence e dá o melhor argumento com o melhor data para o seu cliente. Então, eu acho que essa paixão, ela cerca e ela fecha muito desse ciclo que a gente falou, de ego, de transparência, de saber se está limite de dizer não, de não se engessar, de se provocar, de ter o senso crítico como base dessa pirâmide comportamental e profissional para todos os nossos dias, tá? Para fechar, eu trago a paixão como um item extremamente importante. Fechamos pontuais britânicos em 9h30. Agora quero fechar esse primeiro bloco e chamar o nosso segundo bloco aí para as perguntas. Obrigada a vocês e até já. Boa. Vamos lá, calma aí, um segundo. Perguntas? Chegou no correio do amor. Um segundinho. Beleza. O que você acha que é um evento do ponto de vista de comunicação bem construído para a audiência?
Vamos lá. Vou quebrar essa pergunta, já que não temos muito tempo, em 2 pontos aí, macro, para a gente conseguir rechear um pouquinho o que eu entendo que é um bom evento nesse sentido. Quem não estava aqui, e eu acho que vou pegar um pouco a carona no que eu falei ontem com vocês, eu sem dúvida acredito que, partindo do pressuposto que você precisa conhecer muito, muito, muito a sua audiência, e eu digo isso nos itens de... não só nos itens de dados demográficos, psicográficos e comportamentais, no sentido se você faz ou não produtos digitais, né? E você tenha essa abrangência 100%, tá? Do que a gente fez. Mas eu acredito que se você não entende em profundidade a sua audiência, não faça um evento, por favor. Esquece, tira isso do seu backlog, desprioriza isso, pega a grana e faça outra coisa, faça isso, enfim, invista na sua equipe de talentos, de recursos humanos internos. Mas, voltando para cá, eu acho que um primeiro step desse entendimento, do ponto de vista de ser construído ou não melhor para a sua audiência, eu acho que é entenda. Dê 3 passos atrás, entenda a sua audiência. Quem é a sua audiência? O que ela faz? Onde ela está? Ela vai ver o seu conteúdo do Uber indo para casa, dependendo da disciplina, pessoas que estejam trabalhando ainda na rua hoje, ela vai ver o seu conteúdo entre elevadores, porque quantas vezes nós, profissionais, comunicólogos, executivos, não entramos num call, não entramos numa live, não entramos num link de um noticiário dentro do elevador, sabe? Eu acho que o bem construído, eu vou trazer aí uma lente de acessibilidade, na medida do possível, nem sempre conseguimos atingir todos os standards, tá? Mas eu acredito que, sim, o bem construído para a audiência, tendo como primeiro step que eu falei, né? Você tendo 100% desse entendimento da sua audiência, você precisa quebrar em, beleza, entendi, que legal, entendi meu primeiro step. Como? How? Tá? O simples how, e eu sou quase redundante em todas as falas que eu tenho públicas de como você está fazendo isso, sabe? Como? E aí, beleza, como você, em teoria, deveria saber, né? Qual é a melhor tecnologia? E aí, resgatando um pouco da minha fala de ontem, qual é o melhor device? Vai rodar... Bom, agora aqui recebi em 2 plataformas as perguntas. Isso vai rodar no mobile? Isso vai rodar numa tablet? Isso vai rodar no desktop? Você tem que ter um cara sentado em um desktop? Hoje, em 2020, você precisa ter um cara, sei lá, que vai abrir o seu link num IE, Internet Explorer? É sério que essa é a grande premissa do seu projeto? Então, assim, eu acho que o bem construído tem que permear essa lente da acessibilidade e eu acho que sem isso não vamos conseguir fazer melhores eventos, os eventos não vão rodar, consequentemente os eventos não vão abrir, consequentemente as pessoas vão ficar ali 5 minutos, vão se entediar e vão sair, consequentemente as pessoas não vão se ver engajadas, ou seja, elas podem estar ali por 10 minutos, dependendo da duração da sua live, do seu evento, do seu bate-papo, talvez, né, com pós-produção só, editado e colocado no ar, mas você não vai conseguir engajar o cara, tá? Então, esses 2 itens são importantes, e só para trazer uma claquete para o primeiro item que eu acho que é anterior a essa linha do tempo, né, de se fazer um evento digital, é um pouco da estratégia que eu falei ontem, mas para não ser redundante a minha fala de ontem, eu vou fazer só um corte bem simples do que eu entendo como estratégia desse ponto de vista de comunicação, né, o que é mais interessante, o que é mais valioso, o que outra marca, outro competidor, outro link, outra live no mesmo horário no seu feed do Instagram não está falando o que você pode falar. Eu gosto de trazer essa provocação, é o clichê do não ser mais do mesmo, é o clichê de encontrar a big idea, é o clichê, sim, de você, cara, eu fiz algo novo. É clichê, mas eu acho que sem isso, eu acho que ninguém aqui vai levantar da cama e querer fazer algum evento digital, saca? Eu acho que isso é muito importante e eu acho que é o tipo de coisa que aqui nós, no BubsX, precisamos estar pensando diariamente, tá? Beleza. Partindo para a segunda pergunta, falar de jornada. Participantes e comunicação. É falar de pessoas como você bem disse. É falar de ego. E, em certa dose, de forma saudável, acaba impulsionando seu potencial.
+1 para essa pessoa maravilhosa que me fez essa pergunta. Mas qual é a fórmula para modular esse ponto ótimo do ego? Porque estamos falando de pessoas, suas falhas. Gratidão a quem mandou essa pergunta. Eu acho que, não há fórmula. Se eu falar que, oi, estou te dando uma fórmula, eu estaria te fazendo uma venda casada de nada com nada, porque não faria o menor sentido. Eu estaria te enganando, e o que seria zero lindo da minha parte como comunicóloga. O que eu acredito, e não só essa resposta de quem perguntou, mas de perguntas que não sabemos como setar a melhor metodologia e fórmula para nós mesmos, às vezes, e nesse caso, era para nós mesmos, né? Estamos falando do ego. Pegar até uma caneta. O que eu de verdade faria, assim, e eu acho que, assim, talvez um pouco cartesiano, mas vai te dar um cheiro de o que faz sentido e o que não faz sentido, tá? Sei lá, pega uma caneta, faz uma linha agora, pode fazer uma linha mental aí, e isso vai seguir para guiar sua fórmula. Por favor, coloquem aspas nessa palavra, essa fórmula, ou talvez melhores práticas do que é esse balance, né, do ponto ótimo do ego. Mano, pegou essa linha, traça uma linha no meio dela. Tracei lindamente. Estou... 2 polos, né? Sempre o mundo bipolar e binário, desculpa. Mas nesse exemplo vai ser bem isso. Número 1, né? Aí indo para o seu lado direito. Estou beneficiando alguém? Estou bypassando algum profissional? Estou fazendo a devida priorização da minha tarefa? Ou seja, tudo isso usando do meu ego, tá? Estou sendo inovador? Estou sendo disruptivo? Odeio essa palavra, mas para trazer uma camada aí de se eu estou mudando padrões, tá? Estou sendo estratégico? Estou sendo, sei lá, competitivo? Faz parte desse mundo de comunicação, sabe? Eu acho que tem um lado positivo disso daí, tá? Que você pode se enquadrar, caramba, eu tô sendo muito estrategista, tô sendo super inovador, mas uau, eu bypassei 3 pessoas com o meu ego para conseguir apresentar essa ideia pro diretor criativo, pro ACD, pro Head of Art, independente das terminologias que a sua empresa, a sua startup pode ter, mas pensa, né? E aí a fórmula e os pesos e medidas serão do teu papel, da tua caneta. Cara, eu fui super estrategista disruptiva nessa metodologia, nessa ideia, nesse projeto, nessa campanha, e vou submeter a prêmios, mas eu bypassei 3 pessoas para conseguir ela. Aí eu seu crivo. Isso é bacana? Não sei. De verdade, eu não sei. Tá? Eu acho que isso daí não é um papo aqui de coach, mas é um papo de reflexão, saca? E aí do seu outro lado, né? Eu já falei desse lado, agora desse outro lado, né? Aí no caso vocês estão vendo. Acho que estão vendo corretamente, adoro. É o lado negativo, né? É o que eu falei, você bypassou alguém, você foi alguém que deu uma rasteira em alguém, você no dia anterior não ajudou e não deu uma tarefa, um job com a sua dupla porque você queria ser visto e ter, sei lá, né, construído uma relação com um cliente, você deixou a tua dupla na mão e não ajudou ele a construir talvez uma planilha que ele não tivesse o skill técnico, você poderia ajudá-lo. Enfim, estou trazendo situações X e eu acho que os pesos e medidas são variados, tá? Então eu acho que você trazendo essa forma binária, infelizmente, mas binária de se ponderar, né? Tô mais para cá, tô mais para lá. Eu acho que você, sem a ajuda de ninguém, você será um profissional, será, né? Sem dúvida, já é uma boa profissional, porque já está se questionando sobre essas questões intrínsecas do mundo de comunicação. Você vai balancear na tua régua imaginária aí. Massa! Bom, acho que já deu para dar muito conteúdo e espero que, de fato, vocês já estejam emaranhados aí de muitas reflexões. Acho que o principal para fechar é você sempre alimentar o senso crítico. Volta aí ao step 1 desse jogo da vida, que é a comunicação, e a gente vai continuar usando ele dentro do mercado, fora do mercado e onde quer que a gente esteja, porque somos seres que viemos para causar nesse sentido, e continuem traduzindo aí a sua paixão, seus talentos e seus skills através de muita coisa. E sim, ganhe prêmios, tá tudo bem, mas faça a sua regrinha aí de otimização de qual é o nível do seu ego. Obrigada, vocês me encontram no LinkedIn e no Medium, Raissa Vitor, Raissa com RH, Vitor V-I-T-O-R, tá? Medium e LinkedIn, estarei lá, podem me chamar, amo one-on-ones, amo chats, amo escambos
estratégicos, me chamem, foi um prazer enorme aí. Boa terça, vamos quebrar tudo que ainda não são nem 10 horas. Valeu!